Fala, galera, que vocês querem, né? Vocês são terríveis, vocês não me deixam quieto com esse negócio, né? Fala, galera, pra vocês. Ao invés de boa noite, né? Fala, galera, pra vocês. Deus te abençoe. Tudo bem? Tudo bem ou não? Então tá bom. Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo. Mais uma noite da reunião do Vox. Uma alegria estar aqui, compartilhando uma palavra que eu creio que veio do coração de Deus para nós. E eu queria começar perguntando a alguém aqui nessa noite que deseja, que está buscando por mais de Deus? Há alguém? Amém. Quer mesmo? Você, assim, quando avalia tudo que você já viveu com Deus, tudo que você já experimentou com Deus e avalia quem Deus é, você acha que há mais de Deus para você descobrir? Sim, não é? Pois é. Eu pergunto mais, há alguém aqui que está desesperado por mais de Deus? Amém. Eu pensava que eu estava desesperado por mais de Deus. Eu pensava que eu vivia a vida de uma maneira muito clara e que Deus era a minha prioridade máxima e que no meu coração não há nada mais importante do que Deus. Mas nos últimos dias, nesse período de férias, nesse período de renovo, de busca a Deus, Ele tem mexido muito comigo, Ele tem me confrontado, tem me desafiado a respeito de muitas coisas. E eu descobri que, racionalmente, de uma maneira assim, conceitual e de uma maneira clara, eu sei que eu quero mais de Deus, eu sei que há muito mais de Deus para mim, há muito mais de Deus para nós, há muito mais de Deus para eu descobrir. Mas Deus tem me mostrado que, de uma maneira prática, uma atitude do meu coração, uma rotina, e existem muitas coisas no meu dia a dia que não refletem, na prática, esse entendimento racional de que eu quero mais de Deus. Eu sei que eu quero mais de Deus, e de fato eu quero. Eu sei que há muito mais dele para mim e para nós, mas na prática, na minha atitude de coração, no meu dia a dia, nem sempre eu vivo de maneira coerente com essa verdade. E pode ser que isso também esteja acontecendo com você. E eu quero que a gente comece dizendo isso para Deus. Se alguém aqui, como eu, tem percebido que, na prática, numa atitude de coração, no dia a dia, você tem como demonstrar para Deus de uma maneira mais radical que você quer Ele, eu queria que você orasse, reconhecendo isso diante de Deus. Reconhecer é um passo muito importante. Quando nós chegamos diante de Deus e falamos, Senhor, eu quero querer mais do Senhor. O título da mensagem de hoje é Desesperados por mais de Deus. Quero desafiar você a orar agora comigo, dizendo assim, Deus, eu quero ficar desesperado por mais do Senhor. Me ensina a viver esse desespero, a demonstrar esse desespero. Me enche de sede pelo Senhor, me leva a águas mais profundas. Você pode orar a respeito disso? Você pode pedir a Deus para que Ele te faça mais desesperado por Ele? Eu vou dar um tempinho para você, eu quero que você fale isso com Deus, se isso é a verdade do seu coração. Pai, nós abrimos o nosso coração nessa noite, de uma maneira sincera. Nós viemos aqui diante de Ti, pedindo, Deus, aumenta a nossa expectativa, aumenta nossa busca por Ti, nos ensina a querer mais de Ti, nos leva, Deus, a um desespero por mais do Senhor, por mais da Tua presença, por mais da Tua face, Deus. Nós queremos subir de nível, sair do nível das mãos, sair do nível
das obras e do carinho, das coisas que o Senhor faz por nós, sair do nível das coisas que nós fazemos para o Senhor. Queremos entrar no nível da face do Senhor, da intimidade com o Senhor. Gera em nosso coração um desejo genuíno pela Tua face, por Te conhecer, Deus. Nós queremos Te conhecer, nós queremos querer Te conhecer, nós queremos mergulhar em Ti. Levanta aqui, Deus, uma geração desesperada por mais do Senhor. Levanta, Deus, de uma maneira real, Deus, de uma maneira radical, de uma maneira inusitada, Deus. Surpreende-nos, Deus. Faz algo que o Senhor nunca fez em nossa geração. Começa em nós. Começa em nós, Deus, algo diferente. Começa em nós um tempo novo. Nós queremos o Senhor, Deus. E queremos querer o Senhor mais. Mais. Acende o fogo no nosso coração, Deus. Nós abrimos o nosso coração nessa hora para que haja revelação da Tua palavra. Toda resistência, toda cegueira, todo desânimo, toda preguiça caiu por terra em nome de Jesus. Que olhos sejam abertos, que corações sejam libertos nessa noite e que o Senhor acenda o fogo no nosso coração aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu realmente estou muito impactado com as coisas que Deus tem ministrado no meu coração e eu comecei a refletir sobre isso nas minhas férias, lendo, eu li muitas coisas, li muitos livros da Bíblia nas férias e um dos livros que eu li foi Daniel. Eu li praticamente direto, sentado ali numa varanda, perto da praia, uma coisa assim bem, bem sofrida, sabe? Vocês entendem? Estava ali lendo Daniel, meditando na palavra e quem nunca leu o livro de Daniel todo, com certeza conhece pelo menos duas histórias que estão lá. Quais são as duas histórias famosas que tem no livro de Daniel? Me fala aí. A fornalha e a cova dos leões, certo? Inclusive, o texto da fornalha era a música do Roberto. Não sei se vocês conhecem aquela música do Rodolfo Abrantes, né? Que fala do quarto homem que está na fornalha e tal. Era a unção do Roberto, a unção do Se Vira Bicho. E a gente cantava para ele no GD, às vezes, a música do Rodolfo, porque ele jogava a gente na fornalha e falava assim, vê se você acha o quarto homem. E aí era bom, às vezes a gente achava, às vezes não, mas é isso. Então o livro de Daniel, ele tem pelo menos duas histórias muito famosas, muito conhecidas, que é a história da fornalha de Nabucodonosor e tem, por causa da estátua que foi criada, e tem a história de Daniel na cova dos leões. É um livro muito forte, é um livro muito diferente, com várias visões do Apocalipse, do final dos tempos, é um livro muito legal, mas algo me chamou a atenção nesse livro, algo que eu nunca tinha visto, algo que eu nunca tinha reparado, uma frase que aparece 3 vezes no livro. E quando eu li essa frase a primeira vez, eu falei, nossa, que forte, que diferente. E depois aparece de novo e aparece de novo. E isso marcou a minha vida. E a partir dessa frase, Deus começou a ministrar muitas coisas no meu coração a respeito disso, de estar desesperado por Deus. E a frase, então, que aparece 3 vezes no livro de Daniel, é a seguinte: Daniel, você é muito amado. Daniel, você é muito amado. O anjo Gabriel, ele fala essa frase 3 vezes para Daniel. E ele demonstra de uma maneira muito real, muito palpável, muito carinhosa, que Deus tinha um carinho especial por Daniel. Que Deus amava muito Daniel. E essa frase ficou mexendo, me incomodando, falando, pô, que legal, que privilégio, mas que esquisito. Como que Deus ama tanto Daniel, mas parece que, da forma como foi colocado no texto, que Deus preferia Daniel aos demais. Como se ele fosse um filho melhor, um filho mais especial, um filho mais amado. E a partir desse incômodo, a partir dessa frase, que foi tão carinhosa, mas ao mesmo tempo me incomodou,
eu comecei a lembrar de um pastor que pregou isso aqui na Central, não a respeito de Daniel, mas a respeito dos discípulos de Jesus. Quem lembra dessa pregação? Eu acho que foi o Mário Freitas que pregou isso, mas pode ter sido também o Subirá ou pode ter sido uma outra pessoa. Alguém lembra? Pra vocês confirmarem aqui? Foi o Mário mesmo? Foi não? Foi o Jason? Ele falou isso mesmo. Eu vou falar, inclusive, uma coisa que o Jason falou no final. Mas a mensagem desse pastor, que ele percebeu a mesma coisa que eu percebi em Daniel a respeito do discípulo a quem Jesus amava. Uma loucura. No livro de João, se você ler no livro de João, você vai ver que o próprio João fala dele mesmo. Eu sou o discípulo a quem Jesus amava. É uma loucura. João 3:23 diz assim: um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Quem escreveu esse verso? O próprio João, falando dele mesmo, o discípulo a quem Jesus amava. João 19:26, isso eu destaquei só 3 versos que falam isso, mas tem vários. Se você ler o Evangelho de João, você vai encontrar várias vezes. Quando Jesus viu ali sua mãe e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. Jesus entregou a mãe dele aos cuidados de João na cruz. E a referência é João, o discípulo a quem ele amava. João 21:20. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. E este era o mesmo que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Olha que viagem. Imagina você sendo um dos discípulos, um dos 12 apóstolos ali, e aquela clareza, aquele clima no grupo o tempo todo. João é o preferido. João é o predileto de Jesus. João é o discípulo a quem Jesus amava. Eu, sim, sei que João teve sorte, que se os discípulos fossem bons conhecedores da palavra de Deus, eles teriam se inspirado numa história famosa lá de Gênesis, teriam dado aquela surra em João, botado ele na cisterna, vendido ele como escravo, porque se eu fosse apóstolo, eu tinha feito igual os irmãos de José fizeram com ele. Imagina, o discípulo a quem Jesus amava. Pô, Jesus, mas e eu? Não ama eu também não? Será que sobra um pouquinho desse amor para mim? E esse pastor que pregou, que eu achava que era o Mário Freitas, mas diz o Wilson que é o Jason, então, depois se a gente for lembrando aí, se alguém tiver convicção, a gente depois assiste lá na internet. Mas esse pregador, ele mostra que ele estava incomodado com essa cena de Jesus preferir um dos 12, Jesus amar mais um dos 12 do que os demais. E então ele começou a questionar a Deus e reclamar isso com Deus. Poxa, Deus, mas por quê? Como assim? E tal. E Deus deu uma resposta muito linda, muito clara para esse pregador. E ele disse assim: filho, eu amo cada ser humano, todos eles igualmente. E o amor de Deus, ele não é um amor assim, um discurso bonito. Ah, eu te amo, e aí amanhã já não ama mais, já quer outra coisa. E não está nem aí. Não, o amor de Deus, ele é tão real, ele é tão forte, ele é tão concreto que ele foi provado. Ele foi provado de uma maneira prática e concreta por meio da cruz do Calvário. Ele provou o amor dele morrendo na cruz por nós, por amor a nós. A Bíblia diz que Deus é amor. A essência dele é essa, Deus ele ama, ele nos ama a todos igualmente. Todos nós somos amados, desejados por Deus. Glória a Deus. Amém. Qual é a diferença, então, entre João e os demais apóstolos? Entre Daniel e eu, por exemplo? Porque no livro de Daniel exala um amor tão forte de Deus, uma intimidade tão forte de Deus com Daniel. Por quê? Por que Daniel e João são tão especiais para Deus? Será que eu também posso ser? Será que eu também consigo chegar no nível de João, de Daniel? Eu entendi
a partir, né, de tudo que eu tenho refletido, eu entendi que Deus ama a todos nós igualmente. Mas a interação que cada um de nós vai ter com esse amor, as experiências que cada um de nós vai ter com esse amor, a profundidade que cada um de nós vai ter com esse amor, depende da nossa atitude diante de Deus. Eu me lembrei da minha filha, Luísa, de 2 anos. Ela é tipo uma popstar no colégio dela. Verdade. Todo mundo conhece ela. As alunas de 9, 10 anos conhecem ela. As funcionárias do colégio, funcionários de todos os colégios conhecem ela. As professoras são doidas com ela. Onde ela anda, o povo, Lulu, não sei o quê, e mexe com ela, e brinca com ela. É uma coisa mais bonitinha. Não é porque é minha filha não, mas é verdade. Depois você vai lá passar umas horinhas lá que você vai ver que eu não estou inventando e tudo mais. E eu e a Ju, a gente percebeu uma coisa. A gente percebeu que a professora da Luísa tinha um carinho muito grande com ela. E a professora dela é uma gracinha, assim, um profissional super séria, muito carinhosa. Uma professora, assim, que você ia querer que ela fosse professora dos seus filhos. Top a mulher. Ela tinha um carinho muito grande com a Luísa. E a gente notou que a escola, ela manda, de vez em quando, tem reuniões de pais, eles passam vídeos, passam fotos, eles mandam para a gente, às vezes, relatórios, CD com foto e tal. E a gente notou que em várias fotos está a Luísa lá do lado da professora. Aí faz a rodinha para o pessoal sentar e ler um livro, contar a história, está a Luísa lá do lado da professora. E várias vezes a Luísa aparece perto da professora na foto. E eu e a Ju, a gente percebeu isso e fomos perguntar para a professora por que isso acontecia, por que tantas vezes ela estava nas fotos junto, estava perto e tal. E a professora contou que isso era uma iniciativa da Luísa. E não da professora. Não era a professora que pegava ela e falava assim, ô Luísa, já que você é minha preferida, senta aqui do meu ladinho. A Luísa acionava a professora, a Luísa vem até ela, e a Luísa brinca, interage, e aí vai ter a rodada, ela vem, corre, empurra o coleguinha e senta do lado da mulher. Entende? Então, a professora, ela tem um carinho e um amor com todos os alunos. Mas ela interagia e tinha algo especial com a Luísa, não porque a Luísa é melhor do que as outras, ou porque ela prefere, mas porque havia uma interação diferente. Da mesma forma, João, entre os apóstolos. Jesus amava a todos eles. Jesus queria ensinar, queria gerar uma intimidade com todos eles. Mas João demonstra algo diferente. João aciona Jesus mais, chega mais perto, pergunta coisas. Onde Jesus vai, ele está querendo ir junto. Aí Jesus vai atrás da moita e João vai, não, João, peraí, não precisa vir atrás. Entende? Então, assim, onde Jesus ia, João estava na cola dele. E isso acabou levando os dois, levando Jesus a interagir com ele de uma maneira especial, a amar de uma maneira especial, a corresponder ao amor dele mais, porque ele buscava mais. E eu entendi, então, que Daniel é muito amado por Deus, porque ele tinha uma atitude especial com Deus. E se eu quero também sentir algo especial da parte de Deus para mim, além do amor que já foi provado por mim na cruz, além de tudo que ele já fez por mim, se eu quero experimentar algo mais profundo, algo diferente com Deus, tem uma atitude que eu preciso ter em relação a ele. Tem algo que eu preciso fazer para demonstrar para Deus o quanto ele é amado, o quanto ele é precioso, o quanto ele é prioridade na minha vida. E se eu não conseguir demonstrar isso para Deus, eu vou continuar vivendo um cristianismo estagnado, morno. E Deus não quer isso para nenhum de nós. Deus, ele não quer que a gente venha aqui no culto administrar a nossa vida com Deus, e aí a gente vem e canta uma música, e aí em casa, no dia a dia, a gente nem lembra dele. Deus espera mais de nós. E quanto mais você mergulhar nele, quanto mais você o acionar, quanto mais você o buscar, mais você vai receber. Olha os versículos. Salmo 119. Isso se repete no verso 2, 10, 58, 69 e 145. A mesma coisa, diz assim: felizes os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Joel 2:12. Contudo, agora diz Yahvé: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto.
Jeremias 29, a partir do verso 12. Então me invocareis, chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor. E eu os conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a sua sorte. Olha que lindo, Mateus 7,7. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta a vocês. Deuteronômio 4,29. De lá então, vocês vão procurar Yahvé, o seu Deus, e o encontrarás, se o buscares com todo o teu coração e com toda a tua alma. 1 Crônicas 28:9. E tu, meu amado filho Salomão, reconhece o Deus de seu pai, serve-o de coração íntegro e com toda a disposição da sua alma, porque Yahvé, o Senhor, examina profundamente todos os corações e conhece as mais íntimas intenções da mente. Se o buscares, tu sempre o encontrarás. Mas se o desprezares, ele te rejeitará. Olha como que é clara a palavra de Deus. É muito lindo. Oséias 5,15 diz assim: então retornarei ao meu lugar, até que eles reconheçam todo o mal que cometeram e que são culpados. E então busquem a minha face. É certo que debaixo de grande aflição, eles me buscarão desesperadamente com todo fervor. Deus espera isso de nós. Deus espera que a gente o busque desesperadamente, que a gente o busque com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de uma maneira prioritária. Qual que é o principal mandamento segundo Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se há qualquer coisa no seu coração, no seu dia a dia, na sua vida, que está pelo menos disputando uma atenção com Deus, você não está buscando a Deus de todo o coração. Você não está desesperado por Deus se isso acontece. Você não vai chegar num nível profundíssimo de intimidade com Deus se Ele é só mais um no seu coração, se Ele é só mais um na sua vida, na sua rotina, na sua agenda, nas suas prioridades. E é isso que Deus quer mexer com a gente nessa noite. Eu queria examinar junto com vocês alguns textos aqui em Daniel, o livro de Daniel, que foi um livro que mexeu comigo aí nesses dias. E eu queria que a gente extraísse algumas atitudes que Daniel tinha que levaram ele a ter uma atitude e ter uma correspondência tão linda do amor de Deus. Então nós vamos começar. E a primeira atitude que chama muita atenção no livro de Daniel, primeira atitude que assim é uma marca desse livro, eu destaquei em uma palavra que diz consagração. Tanto Daniel quanto os amigos de Daniel, eles eram extremamente consagrados a Deus. E essa atitude fez muita diferença no que aconteceu. Daniel, capítulo 1, verso 5. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Isso, Daniel, os 3 amigos dele e mais vários jovens de todo o reino que foram chamados para serem treinados para servir ao rei após 3 anos. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel era tão consagrado a Deus, e essa atitude de consagração é uma marca desse livro, que ele decidiu não se contaminar
com a comida do rei. E nós precisamos entender, lembrar e destacar que ao longo da Bíblia, comida, assentar-se à mesa para comer junto, diz respeito à comunhão. Comunhão. Então, quando nós nos assentamos e partilhamos de uma refeição juntos, nós estamos selando comunhão com alguém. E quando Daniel ele diz não à comida do rei, ele diz, eu não vou me assentar à mesa do rei. Inclusive no verso no início fala que o rei chamou esses jovens e deu da sua própria mesa comida para eles. E Daniel diz, eu não vou me assentar na mesa do rei. Ou seja, eu não vou ter comunhão com as iguarias do rei. E se nós queremos ter uma profunda intimidade com Deus e queremos ser amados por Deus de uma maneira especial, correspondidos no amor de Deus de maneira especial, nós precisamos nos separar deste mundo. Uma juventude, uma igreja que tem livre comunhão com o mundo, nunca terá profunda comunhão com Deus. Não tem jeito de ser, habituado com o mundo, acostumado com o mundo, de ter liberdade com o mundo e achar tudo normal no mundo e ter comunhão com Deus. Se os valores do mundo, se os sonhos do mundo, se os padrões do mundo são normais para você, se você não se separa do mundo de uma maneira radical, não tem jeito, porque acaba que o mundo ele enche a nossa mente. Ele enche o nosso coração, porque tem muita coisa legal. E Daniel, ele não recusou a comida porque a comida era ruim, porque o vinho era ruim. Ele recusou porque ele não queria participar daquilo, porque ele não queria deixar o coração dele se encher daquilo. Porque ele sabe que o coração dele só cabe uma coisa só. E se ele enchesse o coração dele do mundo, não sobraria espaço para Deus. E nós precisamos ter uma atitude como essa, se nós queremos mais de Deus. Nós precisamos nos abster do mundo. Nós precisamos dizer que não para várias coisas. Não só, e isso eu já falei várias vezes aqui, não só em relação às coisas que o mundo faz. Não adianta a gente ser uma juventude boazinha, que não bebe, não fuma, não cheira, não transa. Não é disso que Deus está falando. Não é só isso. Se nós somos uma juventude boazinha que não faz nada de errado, mas se o nosso coração, se os nossos sonhos são iguais ao do nosso colega de trabalho, de faculdade, de colégio, se os seus sonhos são iguais aos dele, você está no mundo. Se o seu sonho, se é a coisa que mais te move, se é a coisa que mais te motiva, é o desejo de casar, é o desejo de ter uma namorada, é o desejo de comprar um carro, de ser bem-sucedido profissionalmente, de ganhar dinheiro, se os sonhos de fazer uma viagem top, não sei para onde, se esses sonhos são o que preenchem o seu coração, se são eles que te movem, eu quero te dizer que o mundo ele ocupa um lugar muito maior na sua vida do que ele deveria. E se você quer se inspirar em Daniel, abstenha-se dos sonhos do mundo. Abstenha-se das iguarias do mundo. Porque senão elas vão encher o seu coração e Deus vai ocupar o segundo plano. Dentro desse mesmo tema, consagração, nós lemos lá no capítulo 3, aquele trecho tão conhecido, quando os três amigos de Daniel conversam com Nabucodonosor. Eles dizem assim, capítulo 3, verso 16. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O Roberto pregou isso aqui uma vez, ele mostrou naqueles PowerPoints top que ele fazia, e faz ainda, né? Só atravessou o mar.
ele mostrou o tamanho da estátua, a proporção gigantesca da estátua que Nabucodonosor mandou fazer, o tamanho das pessoas, e ele foi brincando com a proporção daquilo. E ele mostrou que era uma planície enorme, milhares de pessoas naquela planície. E de repente tocou a trombeta, e era para todo mundo se curvar. Era para todo mundo ajoelhar diante da estátua. E aí você imagina, aquele barulho de gente abaixando, 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 e de repente, no meio de uma multidão, só 3 figuras ficam em pé. Todo mundo abaixou, e só 3 ficaram em pé. Vocês imaginam, todo mundo, as cabecinhas virando para eles, todo mundo olhando, e eles lá. Pegaram, prenderam, levaram diante do rei, e tem esse diálogo aqui. A verdade é que, se nós vivermos um cristianismo, se nós vivermos uma vida religiosa, uma vida com Deus, onde a cultura ao redor estiver muito normal para nós, quer dizer que nós nos curvamos à estátua. Quais são os deuses desse mundo? Os deuses desse mundo são o prazer, é o seu próprio umbigo, é o individualismo, é o relativismo, é o dinheiro. E você não precisa estar transando antes do casamento, ou você não precisa estar roubando, ou estar usando droga para estar se curvando aos deuses desse mundo. Se a sua busca pelo dinheiro, se você vive uma fé cheia daquela famosa frase, o que tem? Não tem nada a ver. Mas aí você está sendo radical demais. Mas que bobeira isso aí não tem nada a ver. Todo mundo faz isso. Se você vive um cristianismo cheio de todo mundo faz, cheio de que tem, cheio de nada a ver, eu quero dizer que a multidão se dobrou à estátua e você foi junto. Porque um crente apaixonado por Deus, que tem Deus no centro, como primeiro lugar na sua vida, de uma maneira radical, de uma maneira desesperada, que é o que nós estamos falando aqui nessa noite, um crente dessa categoria, ele choca. Ele anda na contramão do mundo. Está todo mundo indo para lá e ele está indo para lá. E eu não quero ser um crente que vai na onda. Eu quero andar na contramão. Eu quero chocar. Eu quero ter uma atitude radical com Deus. Não quero me contaminar com as iguarias desse mundo, não quero ter comunhão com esse mundo, não quero que os sonhos desse mundo encham o meu coração. Não quero acostumar com a cultura e achar que está tudo bem, que tudo pode. Não dá. Não dá. Então a primeira atitude que Daniel tinha diante de Deus era fala aí comigo, qual que é a palavra? Consagração. Vamos falar todo mundo, 2, 3 e já. Isso. Consagração. A segunda atitude que Daniel tinha, e nós podemos ver isso várias vezes ao longo do livro, também termina com ão, e é a... Vê se alguém adivinha aí. Oração, muito bem, Kim. Então a segunda atitude é a oração. Uma maneira clara, concreta de demonstrar para Deus que Ele é precioso, que você o quer, que você o deseja, é passar tempo com Ele. É passar tempo com Ele. Como que eu falo? Imagina, gente, eu falo para minha esposa, Ju, eu amo você. E aí, eu não converso com ela, não passo tempo com ela, eu fico a semana inteira vivendo a minha vida e a gente não faz nada junto, não partilha nada, não tem momento nenhum junto. Que amor é esse? Então, se nós amamos a Deus, e se Ele é o primeiro na nossa vida, quer dizer que na nossa agenda, se você for pegar tudo que você faz na sua semana, uma parcela significativa das suas horas foi, com certeza, passada com Deus. Se durante a nossa semana, se a gente faz um balanço no final de cada mês, de cada semana, e a gente vê um tempo que nós passamos com Deus foi quase nada, e o tempo fazendo qualquer outra coisa foi grande, quer dizer, na prática, que ele não é prioridade para nós. E na vida de Daniel, no livro de Daniel, tem vários momentos em que ele
para tudo para se derramar na presença de Deus. E ele chora, ele ora, ele jejua. Tem vários. Se eu vou ler o texto, depois você lê o livro, medita, ora a respeito. Você vai ver vários momentos. Vários. Inclusive, o famoso jejum de Daniel, de 21 dias, é um momento que o povo tinha começado a sair do exílio. Lá no livro de Esdras, no livro de Neemias, eles tinham começado a reconstrução dos muros e do templo em Jerusalém. Estava tudo legal, tudo fluindo, e de repente o rei baixa um decreto interrompendo a obra. E nesse período de barrar a obra de Deus, Daniel ele fica muito quebrantado, muito comovido, e durante 21 dias ele se derrama na presença de Deus. Ele se derrama. O texto fala assim, no terceiro ano, capítulo 10 isso, tá? No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação e tal. Aí no verso 2, naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma essência aromática, até se passaram as 3 semanas. Então, a gente vai instituir isso aí, jejum de desodorante, de perfume, uma galera bem cheirosa, beleza? Melhor não, né? Melhor a gente comer só legume, tirar o resto, tirar o sal da comida e passar desodorante, tá bom, gente? Pode passar o shampoo, sabonete, perfume. Mas Daniel, ele se quebrantou na presença de Deus. E não é a única vez, tem outros momentos ao longo do livro que conta que ele se quebrantou, que ele buscou a Deus e tal. Eu quero destacar um texto no capítulo 6. Abre lá, capítulo 6. Onde que está o versículo? 6:10. 6:10. O rei tinha baixado um decreto por causa dos outros funcionários lá que estavam com inveja de Daniel. O rei baixou um decreto assim: se qualquer pessoa no reino buscar ajuda de qualquer deus, de qualquer ídolo, de qualquer coisa, a não ser a ajuda do rei, essa pessoa vai ser jogada na cova dos leões. Esse era o decreto. E aí, capítulo 6, verso 10 diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava, olha que interessante, o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que esses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? E aí, então Daniel é preso, lançado na cova dos leões, e passa uma noite muito linda com Jesus, porque ele conta que alguém esteve lá com ele, fechando a boca dos leões. E Daniel, então, ele tinha o hábito de orar, de passar tempo com Deus, de buscar a Deus, e se nós queremos que Deus corresponda ao nosso amor de uma maneira especial, a oração precisa ser uma marca na nossa vida. Então, a primeira foi? E a segunda? Oração. Vamos à terceira e última atitude de Daniel. A terceira e última atitude de Daniel é a dedicação, para ficar bonito. Então, consagração, oração e dedicação. E nós vamos ler rapidinho um texto aqui sobre a dedicação de Daniel, que está no capítulo 5. Você volta uma página aí. Capítulo 5, verso 13. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você, e que você é um iluminado, e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença, para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Porém,
Eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho. Terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os seus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. O texto, essa passagem, ela choca, porque Daniel ele reage de uma maneira assim: não, sai fora, eu não quero saber desses presentes, nada disso, eu não tenho o menor interesse nisso, meu coração está em outro lugar. Então, esse texto, assim, ele dá uma quebrada, mas ao longo do livro todo é muito claro como que Daniel era dedicado à obra de Deus. Como que ele estava o tempo todo atento a ouvir a voz de Deus, a liberar a palavra que Deus queria liberar e a atender às necessidades do reino. Ele via um problema, ele via algo acontecendo, um decreto que ia matar um tanto de gente, e um problema acontecendo no reino, e ele era o primeiro a se oferecer. Ele era um cara dedicado, ele era um cara assim: Senhor, eis-me aqui, me usa, Deus, me usa. Onde tiver um problema, onde tiver uma necessidade, onde tiver algo acontecendo, onde o Senhor precisar de uma boca, onde o Senhor precisar de alguém, eu estou aqui, Senhor, eu estou à disposição. E a motivação dele era muito clara, que era para Deus. Ele não fazia isso porque ele queria recompensa, porque ele queria aparecer, porque ele queria um cargo. Às vezes, muitas vezes a gente quer servir a Deus e a gente quer fazer coisas porque a gente quer receber algo. Às vezes a gente quer liderar, a gente quer ser supervisor, a gente quer fazer coisas porque isso dá visibilidade, isso dá privilégio para a gente. E às vezes a gente serve a Deus, até trabalha para Deus, mas com o coração, com a motivação errada. E Daniel, ele tinha uma dedicação, um carinho, uma entrega à obra de Deus impressionante. Impressionante. E eu percebi, né, que isso teve um papel fundamental nas profundas experiências que Daniel teve com Deus. É muito legal. Se você for ler o capítulo 10, você vai ver uma experiência fantástica que Daniel teve com Deus. A experiência que Daniel teve com Deus no capítulo 10, inclusive, foi a mesma experiência que João teve com Deus em Apocalipse, capítulo 1. Então, lembra que nós estamos falando de João, o discípulo amado, de Daniel, aquele que é muito amado? Então, tanto Daniel quanto João tiveram a mesma experiência. Eles tiveram diante de Cristo glorificado. Eles viram o trono. O trono, olha que legal, olha aí no capítulo 10. O que Daniel fala. Depois você lê lá em Apocalipse. Mesma coisa, mesma experiência. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Ele teve uma experiência fantástica de ver Cristo glorificado, de ver Ele lá, no trono, como João. E esse privilégio é para poucos. Você vê poucas pessoas na Bíblia que viram a Deus dessa forma. A gente tem Moisés, que viu a glória de Deus. A gente tem Isaías, que viu o trono de Deus. A gente tem Ezequiel, que viu o trono de Deus. A gente tem Paulo, que viu a luz de Cristo, e os outros ao redor nada viram. Da mesma forma que aqui, são poucos que tiveram essa experiência. E Daniel, quando ele chega a ter essa experiência, isso foi o ápice da vida dele. É muito legal a crescente que acontece no livro, e esse último ponto que nós estamos encerrando, esse último ponto, dedicação, como que ele é legal. Porque nós achamos que buscar a Deus
e ter intimidade com Deus é uma coisa. E servir a Deus e atuar na obra de Deus é outra coisa, como se fossem coisas separadas. Não, ok, então aqui eu estou buscando a Deus, não, aqui eu estou me dedicando à obra de Deus. Mas na vida de Daniel a gente observa que, enquanto ele se dedicava à obra de Deus, Deus foi elevando o nível dele. Então olha que interessante. Primeiro, ele apenas interpretou o sonho do rei. Então o rei teve um sonho lá, ficou angustiado e tal. E a primeira experiência sobrenatural que Daniel teve foi sendo usado por Deus, se dedicando à obra de Deus para ajudar alguém e ajudar o reino. Então a primeira vez. Aí a segunda, ele interpretou outros sonhos de Nabucodonosor e outras experiências do rei. E do outro rei, do filho de Nabucodonosor. E ele então começou a ser usado por Deus no reino para isso. Ele começou a ter visões, ter sonhos, mas não para ele, não coisas dele com Deus. Eram coisas que Deus queria usar alguém, ele se dedicou, foi usado por Deus naquela situação e ele foi ali sendo moldado e foi crescendo com Deus naquela área. Depois, ele começou, a partir do capítulo 7, ter as suas próprias visões. Deus começou a mostrar para ele coisas que iam acontecer ali no reino, o reino que ia invadir, que ia dividir, as coisas que iam acontecer, o fim do exílio. Deus começou a dar visões para ele ali, a respeito do que estava acontecendo naquela época. Depois, Deus começou a mostrar para ele coisas sobre o fim dos tempos. Começou a mostrar sobre o Apocalipse, sobre o Anticristo, sobre a última tribulação. E Deus começou a mostrar várias coisas para ele. Ele teve depois uma experiência de arrebatamento espiritual. Se viu num outro lugar, numa outra terra. Aí depois ele teve encontros com o anjo Gabriel. E aí Gabriel veio, conversou com ele, pegou nele, teve um tanto de experiência. E por fim, ele teve essa experiência de estar diante de Cristo glorificado. Mas essas experiências, elas foram uma crescente a partir da dedicação de Daniel à obra de Deus. Então não adianta você querer ter profundidade em Deus, ter intimidade com Deus, ser amado e correspondido de uma maneira muito especial por Deus, sem se dedicar à obra dele, sem se importar com as coisas que Deus se importa. Se você ama a Deus, se você tem intimidade com Deus, você precisa se dispor a ser usado por Ele. Isso é um resultado natural de quem ama a Deus, de quem quer mais de Deus. Então esses são os 3 pontos que eu quero que vocês tentem aplicar na vida de vocês. O primeiro, vamos lá galera, primeiro, consagração. O segundo, e o terceiro, dedicação. Então se nós tivermos consagração, oração e dedicação, nós certamente vamos crescer com Deus. Certamente nos aprofundaremos em intimidade com Deus. Quero chamar a banda aqui para a gente ter um tempo de louvor, um tempo de busca a Deus. E eu quero encerrar com uma história que está lá em Lucas capítulo 10. Não precisa abrir não, uma história bem conhecida, a história de Marta e Maria. Quem conhece essa história? Top ou não? História boa. Vamos abrir então. Então vamos abrir. Lucas 10, que aí enquanto você abre, aí eu vou tomar água aqui. Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu pergunto a vocês, qual das duas Jesus preferia? Qual das duas atitudes Jesus quer que a gente tenha?
Quem acha que é a atitude de Marta? Levanta a mão. Quem acha que é a atitude de Maria? Levanta a mão. Eu também sempre achei que era isso. Mas hoje eu entendo que o que Jesus espera de nós são as duas coisas. Jesus não quer que a gente faça uma ou outra. Ele quer que a gente faça uma e outra. No texto é muito claro que Jesus ele não repreende Marta porque ela estava trabalhando. Jesus ele repreende Marta porque ela estava preocupada e inquieta. O ponto que Jesus confrontou foi a ansiedade. E ele também não fala com Maria que, oh minha filha, que bom, parabéns que você está aqui, muito bem, legal demais. Ele fala, se alguém vier aos meus pés, ficar assentado, bebendo de mim, ouvindo a minha palavra, eu nunca vou lançar fora. Nunca vou expulsar da minha presença alguém que vem a mim. Mas ele não diz que ele queria que Maria ficasse ali o tempo todo. E eu creio que Jesus quer que a gente faça as duas coisas. Existem dois tipos de ministérios, dois tipos de atitudes que são incompletos. Às vezes na sua vida com Deus você está vivendo uma atitude incompleta. Isso se acontece individualmente, na forma que alguns buscam a Deus. Isso acontece de uma maneira maior, na forma com que alguns ministérios, algumas igrejas, alguns grupos buscam a Deus. Alguns grupos dão uma ênfase só na intimidade e falam que a gente tem que só buscar a Deus, só adorar a Deus, só contemplar a Deus. E isso é uma verdade incompleta, porque Deus ele não quer que a gente fique só o buscando e que a gente negligencie as necessidades do mundo lá fora. E uma igreja ou um ministério, ou um jovem que só quer intimidade com Deus, mas não se dedica a servir, não tem compaixão pelo próximo, ele é incompleto. Da mesma forma, um jovem, uma igreja, um ministério que só trabalha para Deus, mas não busca a intimidade com Deus, não contempla a Deus, não tem sede por Deus, não tem experiências com Deus, ele é incompleto. Porque com o tempo de tanto trabalhar, de tanto servir, fica pesado, fica religioso, fica automático. E Jesus ele não quer só uma coisa ou só outra. Jesus ele quer as duas coisas. Ele quer que a gente trabalhe, que a gente se dedique a Deus, mas ele quer que a gente faça isso a partir da intimidade com Ele, a partir de um tempo profundo e a partir de experiências com Ele. Se você lê Tiago capítulo 2, fala claramente: a fé sem obras é morta. E Jesus espera de nós as duas coisas. No livro de Daniel, e nessa época que eu falei com você, são 3 livros da Bíblia que foram escritos na mesma época: Esdras, Neemias e Daniel. Foi uma época em que Deus levantou homens de Deus, profetas de Deus, homens sedentos por Deus, e por meio dessa geração, por meio dessa galera, Deus operou a saída do exílio, a reconstrução do templo, a reconstrução de Jerusalém foi operada por meio de líderes que eram apaixonados por Deus, que eram loucos com Deus, que buscavam a Deus desesperadamente. E sempre é assim. Se você pegar a Bíblia do início ao fim, cada grande mover que acontece na Bíblia, cada grande mover que acontece na história da humanidade, Deus levanta grandes homens, grandes mulheres, principalmente jovens, sedentos por Deus, que despertam a nação, despertam a geração, e Deus faz algo assim. Eu creio que Deus quer fazer algo no nosso país, na nossa cidade, na nossa nação, na nossa geração. E Ele vai fazer, se Ele encontrar em nós essas pessoas, se Ele encontrar em nós desespero por mais dEle, se Ele encontrar em nós disposição para andar na contramão do mundo, para não ter comunhão com a mesa do mundo, com as iguarias do mundo, jovens desesperados por Deus, que o amam, que o buscam, que passam tempo com Ele, que andam na contramão do mundo. Se Ele encontrar isso aqui, se Ele encontrar isso em nós,
Deus fará algo grande na nossa nação. Deus fará algo grande no meio das igrejas dele. Mas ele precisa encontrar alguém, ele precisa encontrar uma geração. A gente precisa querer ser encontrado. A gente precisa ter expectativa, a gente precisa buscar. A gente precisa abrir mão de coisas. Sem isso, não tem avivamento, galera. Sem isso, não tem outro nível. Sem isso, a gente vai só ficar vivendo aí essa vidinha, esse cristianismo. E aí a gente vive, a gente trabalha, e a gente lidera a nossa reunião de célula. E aí a gente faz coisas legais. Não! Deus quer mais. Deus espera que a gente queira mais. Deus espera encontrar uma geração diferente. Existem níveis de intimidade com Deus. Existe o nível da multidão. A multidão conhece, segue Jesus, olha para Ele, acha Ele legal. Existe o nível dos discípulos, dos seguidores, que eles começam a usar os ensinamentos, a querer praticar, a querer viver e tudo mais. No meio dos discípulos existem aqueles 72 que são mais próximos, que são mais íntimos, que são mais dedicados e que começam a ser usados por Jesus para fazer missões. Agora, além dos 72, existem 12 apóstolos chegados, que andam junto, que passam tempo junto, que conhecem a intimidade de Deus, que conhecem os segredos do coração de Deus, que têm revelações mais profundas que os outros não têm. E existem aqueles 3 que são os mais amigos, os mais íntimos, os mais chegados, aqueles que Jesus abre o coração e fala: eu estou angustiado, eu estou sofrendo, me ajuda. E existe aquele a quem Jesus amava, aquele que teve revelações e visões que nenhum outro teve. As maiores revelações sobre o final dos tempos, sobre o Apocalipse, sobre os últimos dias foram dadas a Daniel e a João. São os 2 grandes livros apocalípticos que existem na Bíblia. Revelações profundas e mistérios reveladas aos mais amados. Aos mais amados. E eu quero desafiar você que quer mudar, que quer fazer algo, que quer ser mais amado, que quer buscar a Deus de uma maneira radical, que quer abrir mão de coisas, que quer mudar de vida, a fazer algo. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente, eu quero que você faça algo. Deus está aqui nesse lugar. Faça algo. Faça algo para declarar isso para Deus. Faça algo para demonstrar para Deus que Ele é amado por você, que você tem expectativa por mais dEle. Isso é uma atitude, uma decisão pessoal. É você com Ele. Uma coisa eu sei: Deus quer levantar uma geração avivada, uma geração de líderes e profetas que vai revolucionar o Brasil e a igreja brasileira. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Deus.